Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no primeiro livro de Reis, capítulo 13, que diz assim: Eis que por ordem do Senhor um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia, o profeta deu um sinal, dizendo: Este é o sinal que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Prendam este homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou e ele não podia recolher. O altar se fendeu e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: Implore o favor do Senhor seu Deus e ore por mim, para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus implorou o favor do Senhor e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Então o rei disse ao homem de Deus: Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, e eu o recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse a metade da sua casa, eu não o acompanharia e não comeria nem beberia nada neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo: Não coma nem beba nada naquele lugar, não volte pelo caminho por onde você foi. E ele se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Em Betel morava um velho profeta. Seus filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos: Por que caminho ele se foi? E eles lhe mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus que tinha vindo de Judá. Então ele disse a seus filhos: Põe a sela no meu jumento. Eles puseram a sela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, perguntou-lhe: Você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: Sou eu mesmo. Então o velho profeta lhe disse: Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu: Não posso voltar com você, nem entrar em sua casa. Não posso comer nem beber nada com você neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: Ali você não deve comer nem beber nada. Também não deve voltar pelo caminho por onde foi. O velho profeta respondeu: Também eu sou profeta como você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas isso era mentira. Então ele voltou com o velho profeta e comeu e bebeu na casa dele. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor. Você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso, o seu cadáver não será sepultado no sepulcro de seus pais. Depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs a sela no jumento para o homem de Deus a quem ele tinha feito voltar. Ele foi embora e no caminho o leão o encontrou e o matou. O cadáver dele ficou estendido no caminho e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Eis que alguns homens passaram e viram o corpo jogado no caminho, bem como o leão parado junto ao corpo. Então foram e o disseram na cidade onde o velho profeta morava. Quando o profeta que o tinha feito voltar do caminho ouviu isso, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: Ponham a sela no meu jumento, e eles fizeram o que o pai pediu. Ele foi e encontrou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo nem despedaçado o jumento.
Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, pôs sobre o jumento e o levou de volta. Assim o velho profeta entrou na cidade para chorar e sepultar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: Ah, meu irmão! Depois de o haver sepultado, disse aos seus filhos: Quando eu morrer, sepultem-me no túmulo em que o homem de Deus está sepultado. Ponham os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor ele clamou contra o altar que está em Betel e contra todos os templos que existem nos lugares altos das cidades de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão ainda persistiu em seu mau caminho e continuou a constituir pessoas tiradas do meio do povo como sacerdotes para os lugares altos, a quem o desejasse. Ele consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia que nasce, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos para a tua glória. Te louvamos, te agradecemos pela chuva que cai, pela noite gostosa de sono, pela cama, pelo teto sobre as nossas cabeças, pela manifestação da sua graça a nós. Muito obrigado. Obrigado pela tua palavra que é viva, que é poderosa, que o Senhor tem nos dado acesso a ela. Escreve, Senhor, a tua palavra na nossa mente e imprime em nosso coração. Gera em nós um desejo ardente de ler, de meditar, de estudar, de orar e de buscar a tua vontade, de fazer conforme tudo nela está escrito. Tendo o cuidado de não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Que esse texto nos lembre disso. O profeta ouviu a sua voz, foi de Judá, profetizou contra o altar. No entanto, ele não seguiu cabalmente. Ele deu ouvidos a outras vozes e desobedeceu ao Senhor. E isso gerou morte. Senhor, em nome de Jesus, que possamos estar firmes na tua palavra. Que verdadeiramente a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fortalece-nos, sustenta-nos, mantém-nos firmes na tua palavra. Pai, em nome de Jesus, colocamos as nossas famílias na tua presença, clamando ao Senhor que haja paz, que haja reconciliação, que haja perdão, que haja conversão no nosso meio, para a honra, para a glória do teu nome. Colocamos também os enfermos diante do Senhor, suplicando por cura e por restauração da vida deles, bem como também aqueles que estão angustiados, aflitos, deprimidos, perturbados. Que a paz que excede todo o entendimento seja derramada sobre cada um deles e que eles possam trilhar os seus caminhos com alegria para a honra e glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.